vai começar. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo que está aqui. Eu sou Emily e sou aluna do nono ano B. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Raíssa, sou aluna do nono ano B. E o tema que nós iremos abordar aqui nessa roda de conversa é a ditadura militar no Brasil. E para fazer uma rápida introdução à ditadura, eu passo a palavra para Emily. Bom, esse período no Brasil foi marcado principalmente pela censura e repressão que acontecia em abundância naqueles anos. E também marcado pela criação de atos institucionais, que, em poucas palavras, davam ainda mais poder aos militares. Sem contar também a tremenda violência que pessoas sofriam só por serem contra o regime. Mas, para a gente poder entender melhor o que aconteceu naquela época, hoje a gente tem a presença de dois convidados especiais. Bom, trouxemos dois participantes, como a Emily disse, mais do que especiais, que são o professor Douglas Roseto. Ele é professor, pesquisador e editor-chefe da revista científica Can of the Science Magazine, e o Cláudio Souza. Ele é do Itaim Paulista, formado pela Universidade Cruzeiro do Sul, pesquisador da história de Itacoaxetuba, do Alto Tietê e da Zona Leste de São Paulo. É ator do blog Histórias de Itacoaxetuba. Muito obrigada a vocês dois por ter topado fazer essa roda de conversa com a gente, né? Para a gente é bem importante. Ficamos extremamente honrados de ter vocês aqui. E da minha parte é só por enquanto. Quando vocês quiserem, vocês podem começar a roda de conversa. Oi, Cláudio, a palavra é sua agora, tá bom? Seja bem-vindo. Não tá saindo o som aqui para mim. Pra mim também não. Agora sim, agora sim, né? Me escutam? Sim. Tá, eu escutando, não habilitei o microfone do fone aqui. Desculpa, vou retomar aqui. Boa tarde a todos, meu nome é Cláudio. Com satisfação, estou aqui essa tarde para a gente conversar um pouco sobre um assunto um tanto espinhoso, que é sobre a ditadura militar no Brasil. Eu fiz história, né, formado em história, fiz paleografia, também um curso que a gente transcreve documentos antigos, pesquisa a história da região de Itacoaxetuba e também do Alto Tietê, incluindo também o Itaim Paulista, São Miguel. Durante um tempo eu atuei junto na equipe lá da pesquisa do restauro da Capela de São Miguel, um pouco do meu trabalho aí que tem escrito para o jornal da região e também para a revista, que o Douglas é o editor, né? Eu vou compartilhar um PowerPoint aqui e vou falando sobre ele. Como o grupo não é tão grande, se alguém tiver alguma dúvida do que eu falar, acho que pode também interromper, a gente pode tentar sanar a dúvida na hora. Só compartilhar a janela aqui. Acho que todos estão vendo aí, né? Essa é uma fotografia. Deixa eu só ocultar aqui o item aqui. Essa é uma fotografia que foi feita pelo fotógrafo Evandro Teixeira, num episódio que ficou conhecido como Sexta-feira Sangrenta, né? Ocorrido no dia 22 de junho de 1968. Então, assim, o que a gente costuma chamar de ditadura militar é um período na história do Brasil, que começou em 1964 e vai até 1985, ou seja, um período de 21 anos. Antes disso, você tem um regime chamado de populismo, né? Então, assim, que havia eleições, uma característica que se votava para presidente e para vice-presidente. Então, podia votar no candidato a presidente de uma chapa e votar no candidato a vice-presidente de outra chapa, ou seja, de outro candidato, né?
E aí, na última eleição que aconteceu em 1960, foi eleito lá o Jânio Quadros, pela UDN, que era um partido chamado de conservador, e o vice-presidente foi o João Goulart, que era de outra chapa, que era mais, digamos assim, mais à esquerda, né, que era próximo ao PTB. O Jânio, ele governa durante um período muito curto, e como ele queria, digamos assim, ter poderes quase que ditatoriais, né, queria mandar sem os deputados, sem os senadores, um monte de crise, e ele acabou renunciando. Isso abriu uma crise política muito séria, que foi que o Jango, que era o vice-presidente, o João Goulart, estava na China nessa época, e aí ele quase que não volta, né? Tentaram que seria uma tentativa de golpe que acabou fracassando. O João Goulart assume com uma série de medidas que a gente chamaria de progressistas, né? Discussão sobre reforma agrária, a questão de discutir a influência das multinacionais, a questão dos lucros e outras medidas dentro de um conjunto de medidas políticas que ele tinha proposto, né? Isso vai ser chamado de reformas de base, levou uma crise uma crise grave no país, nos setores conservadores contrários, e isso levou ao que vai ser chamado de golpe militar, que acontece em 1964. Ele começa, na verdade, no dia 31 de março de 64, e ele, na verdade, ele se consolida apenas no dia 1º de abril. Como o 1º de abril é o dia da mentira, que resolveram dizer, não, o golpe militar foi em 31 de março. E aí eles não utilizavam o termo golpe. O nome que entra para a história disso vai ser Revolução, a Revolução de 64, que é um conceito totalmente diferente na história, né? Revolução, quando muda as estruturas, modifica uma série de coisas. E, na verdade, não houve grandes modificações na estrutura da sociedade brasileira. Há mudança política, mas não na estrutura. Passar o próximo. Essa é uma montagem com as fotografias dos presidentes militares, da esquerda para a direita, né, o Castelo Branco, o primeiro presidente, o general Castelo Branco, que vai governar o país em nome da junta, né, da chamada junta revolucionária. Depois o Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva, depois o Emílio Garrastazu Médici, o Ernesto Geisel, e o último deles, que termina em 85, que é o João Batista Figueiredo. Então, são esses generais, todos eleitos de forma indireta, que vão governar o país. Então, a ditadura dos generais. Então, a data aqui, 1º de abril de 64, o golpe. Após o golpe, o que acontece, né? Então, assim, começa o golpe com um grupo de militares que partem de Juiz de Fora de Minas Gerais, em direção ao Rio de Janeiro, que é uma espécie de uma quartelada, né? Você já viu uma conspiração, mas o início é uma quartelada, que vai em direção ao Rio. O dispositivo militar que o João Goulart havia montado, um dispositivo que era para evitar o golpe, na verdade ele desmorona, ele não funciona, e sem dar um tiro sequer, na verdade, eles tomam o poder, essa junta provisória. E o João Goulart acaba partindo, ele vem para o Rio de Janeiro primeiro, depois ele vai para o exílio. Entre os primeiros atos lá, né, nas primeiras semanas, tem 5.000 pessoas presas. Na região aqui, Mogi das Cruzes, vários sindicalistas e ativistas políticos foram presos. Então, as primeiras semanas do golpe, 5.000 presos de uma vez só, né? Então, aqueles que eram ativistas, que eram considerados comunistas ou de oposição, ou apoiadores do próprio João Goulart, está lá entre o grupo de presos, né? Nesse período de 64 a 66, são 500 exilados, ou seja, aqueles que vão para outros países com medo de serem presos, ou que são até presos, inclusive, mas que são soltos dias depois ou semanas depois, e vê que não é seguro viver no Brasil. Há o banimento. O banimento é uma decisão do governo militar. O que é o banimento? É expulsar as pessoas do Brasil. Então, com o argumento da autodefesa da suposta revolução, que foi o golpe, e profilaxia. O que é profilaxia? Uma forma de limpeza, né, de higienização, ou de evitar os inimigos do regime. É definido, ou é baixada a suspensão das garantias constitucionais, ou seja, os direitos previstos na Constituição são suspensos, e, num primeiro momento,
os mandatos de deputados, de políticos em geral, vereadores, são cassados. Inicialmente são 386 pessoas que perdem o seu mandato para o qual tinham sido eleitos. É adotada a suspensão de direitos políticos para esses cassados em até 10 anos, ou seja, o cara não pode ser candidato a nada, né? Demissão de funcionários públicos, são aproximadamente 2.000 demitidos entre 64 e 66, em 1966. Vários oficiais vão para a reserva, inicialmente 421, mas esse número aumenta, porque são aqueles que são pressionados a irem para a reserva. O que é a reserva para o militar? É se aposentar. Então, o militar que passa para a reserva significa que ele se aposentou. Ele para na carreira onde ele estava com o salário e a promoção que ele tem, né? Não tem mais promoção. Então, ou seja, tem os que são aposentados compulsoriamente e outros que são pressionados. Também vão para a reserva dos 91 de generais, 24 nesses anos iniciais são expurgados, ou seja, na verdade eles são aposentados de forma silenciosa, e há uma intervenção dos sindicatos. Então, ou seja, nada de greves, não tem mobilização nenhuma, de cada 7 sindicato ou confederação, de cada 10, 7 tem intervenção. E isso atinge aproximadamente 10.000 pessoas. Isso falando nos primeiros anos. Nesses 9 meses iniciais são registrados 13 mortos, a grande maioria como suicídio, mas assim, em alguns casos, o cara estava na Polícia Central e voou pela janela, né? Na verdade, esse suicídio eles foram provocados, as pessoas foram, na verdade, elas foram assassinadas, foram jogadas por janelas de prédios altos. Então, isso é um balanço inicial do golpe. Aí tem duas coisas importantes, né? No texto que me foi enviado, tem lá que as pessoas foram caçadas e torturadas. Caçada no sentido de perseguido, né? Como se caça um animal, por exemplo, né? E tem a figura do caçado, né? Que é aquele que teve os seus direitos políticos suspensos ou cancelados. Então, aí surge essa figura do caçado político, né? Que é com 2 S. Uma das primeiras vítimas da ditadura, do golpe, né? Foi justamente um oficial das Forças Armadas, né? Um tenente-coronel da Aeronáutica, o Alfeu de Alcântara Monteiro, quando ele estava lá no Rio Grande do Sul, na base que ele estava em Canoas, e aí chegou a intervenção lá em nome do golpe, né? E ele provavelmente deve ter sido daquele grupo que questionou, mas que isso? Eu sou do comando aqui, eu que represento o comando, né? E aí houve uma discussão, e ele acabou sendo assassinado na sala do comandante. Então é considerado uma das primeiras vítimas do golpe militar. Tá? Então aqui tem uma foto desse tenente-coronel. Recentemente, somente em 2019, foi mudada a versão da morte dele. Inicialmente estava como defesa lá, legítima defesa, mas foi alterado isso na justiça militar. Aí eles vão baixar uma série de leis que vai ser chamado de ato institucional, que não existia isso na Constituição. Tá? Esse comando militar inventa um conjunto de leis, ou seja, é tipo como uma lei ditatorial, né? Que vai ser chamado de ato institucional. Serão 5. O primeiro deles, baixado nos primeiros dias de 64, na verdade ele é baixado em 9 de abril, e aí de primeira tacada, né, de forma, na primeira lista de caçados são 100 pessoas, sendo 41 deputados federais e 2 generais da reserva. Então, na lista de nome, curioso assim, o nome do João Goulart, se não me engano, é o segundo nome da lista. O primeiro é o do líder comunista, o Luiz Carlos Prestes, que era odiado pelos militares, né? Que foi tenente nos anos 20, participou do movimento tenentista e tudo mais. E aqui uma transcrição de um documento, né, que é a transferência dos oficiais para a reserva, que é aquilo que eu falei, de que eles foram reformados, né, ou seja, foram transferidos para a reserva. Isso é um ato do dia 11 de abril, a lista ela é nominal, então, são 77 oficiais do Exército, incluindo generais, tenentes, coronéis e tudo mais, 14 oficiais da Marinha
e 31 da Aeronáutica. Ou seja, na primeira lista, além dos caçados em cima, vocês têm esses oficiais que vão para a reserva. Do dispositivo do João Goulart, para evitar, que tentaria evitar o golpe, né, que não funcionou, um deles é o almirante da Marinha lá, o almirante Aragão. E aqui é uma transcrição da fala do Carlos Lacerda, que era o governador da Guanabara, que era um estado que depois foi incorporado ao estado do Rio de Janeiro. E aí ele diz assim: Almirante Aragão, assassino monstruoso, incestuoso miserável, deixe seus soldados e venha decidir comigo essa parada. Almirante Aragão, se não se aproxime, porque eu te mato com o meu revólver. É assim que o Carlos Lacerda faz ameaça ao almirante Aragão, que na verdade ele foi tentar prender o Lacerda, mas como o ministro da Marinha não autorizou, não prendeu e talvez evitasse o golpe, né? Porque até esse momento não tinha nenhum confronto armado, apenas os soldados se deslocando, né? Ele é preso e aí em 2 de junho, né, quase 2 meses depois do golpe, a filha dá um depoimento que sai no jornal, né? Ela diz assim: o aspecto desse homem que eu vi, que chora e ri desdenhosamente e não consegue articular uma frase sequer. Ou seja, de tão maltratado que esse homem foi. E é a primeira vez que se rompe na cadeia militar a regra de cavalheirismo que existia com os oficiais. Eles eram presos, mas não eram maltratados. E aí, com o golpe em 64, essa regra desaparece. Essa é uma citação do livro do Hélio Gaspari que cita isso, né? Que fizeram com esse homem aí, o almirante Aragão. Outro preso é o Gregório Bezerra, que era um ativista, né, do PCB, que ele é preso no dia 2 de abril, amarrado à traseira de um jipe e arrastado não arrastado pelo chão, mas caminhando, né, mas exibido do jeito que ele está aí, apenas de calção, seminu, como um troféu de guerra pelos soldados lá junto com o oficial de um regimento militar de Recife. Na época ele já tinha 64 anos, imagine isso, ó, esse homem, e no rosto é que não dá para ver direito, né? Tem marcas do rosto dele. Aqui essa marca numa outra fotografia ela não aparece, mas no rosto aparece. Essa foto foi tirada logo depois da prisão dele, depois que fizeram isso com ele de humilhar-o publicamente, né? E aí tem um depoimento dele que ele diz assim: a dor que senti não sei descrever, né? Ainda viveu até 1983. Existe um depoimento dele no Instituto Moreira Salles que é possível ver online. Foi da onde eu tirei essa foto. O regime, na verdade, assim, ele vai se fechando aos poucos, né? Ele não acontece o golpe e começam a torturar e tal, não. Essa coisa da tortura vai ser um processo mais lento e gradual até a consolidação do regime. Em 68 ainda vai haver grandes manifestações contra a ditadura, né? Tem a figura aqui, uma fotografia do Edson Luiz, que foi um estudante que aqui ele está morto, tá? É um estudante universitário que foi assassinado pela polícia num protesto contra o fechamento do restaurante universitário, ou seja, foi morto por um prato de comida, né? A gente pode dizer isso, né? E aí ocorreram uma série de manifestações em 68, isso aqui é de junho de 68, é a chamada Passeata dos 100 mil, uma foto do Evandro Teixeira também, está escrito: Abaixo a ditadura, povo no poder. 13 de dezembro de 1968, os militares baixam o ato institucional número 5, e aí que suspende todas as garantias, baixa a censura, suspende o habeas corpus, as pessoas podiam ser presas a qualquer momento, o Congresso Nacional entra em recesso, ou seja, os deputados e senadores não se reúnem mais, e é o fechamento do que a gente vai chamar da ditadura propriamente dita. E aí começa o período de terror para valer, né? É comum dizer assim, que haviam atentados, e por isso, a partir dos atentados e da luta armada da esquerda, que a ditadura começa o terror. Recentemente, isso aqui é uma publicação de 2 de outubro de 2018, ou seja, tem 2 anos apenas, documentos inéditos guardados há meio século nos arquivos do Supremo Tribunal Militar demonstram que o AI-5 fez parte de um plano para alongar a ditadura com atentados à bomba em série, preparados no final... Tá melhor não, é? Oi? Hein?
Alguma Tá melhor, pergunta? meu amor. Não entendi. Melhor. Conseguem me ouvir? Conseguem me Francinete, ouvir? você vai ter que desligar o microfone, por favor. Ah, tá. Não, mas o áudio tá. Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Sim. Ah, tá. Sim. Pensei que não estavam ouvindo. Então aqui são atentados que começam em 67 e vão até agosto de 68. Ou seja, quem é que prepara esses atentados? São os próprios militares que começam a preparar os chamados carros-bombas. Isso aqui é uma fotografia que explodiu em frente à sede do DOPS, em São Paulo, que hoje é um memorial da ditadura, fugiu o nome agora. É perto da Estação da Luz, entre a Estação da Luz e uma outra estação. E aí começa a explodir carro, só que não mata ninguém, né? Na verdade, assim, é só para promover o terror e dizer nos jornais, olha, a esquerda está pegando em armas contra a revolução. Eles são inimigos, temos que responder isso com o terror. Então, ou seja, a própria ditadura preparou os atentados para justificar o ato institucional número 5. Muita gente já desconfiava disso. Isso aqui é uma matéria do jornal El País. Atentados de direita fomentaram o AI-5. E aí, dentro desse grupo, tinha uma seita esotérica paramilitar e de extrema-direita. Então, ou seja, não só pessoas da ditadura, mas gente, colaboradores, né, pessoas pagas, civis pagos, se envolvem no terror. Aí tem a colaboração das empresas com o regime, né? Várias grandes empresas, entre elas aqui é o caso da Volkswagen, né? Esse aqui é o Lúcio Belentani, que ele estava trabalhando na Volkswagen em 1972 e ele foi preso dentro da Volkswagen pelos agentes da ditadura junto com a equipe de segurança da própria Volkswagen. Ele é levado para o DOPS, aqui é a ficha dele no DOPS, que é o Departamento de Ordem Estadual, Social e Política, que é a polícia política da ditadura, e lá ele foi torturado, assim como muitos outros trabalhadores, e foi preso, e perdeu o emprego. E aí tem uma série de ações contra a Volkswagen, e aí isso aqui é do ano passado, não, isso aqui é desse ano. A Volkswagen anunciou que vai pagar a indenização para os perseguidos. Só um detalhe, o senhor Belentani, ele faleceu ano passado, tá? Isso aqui é de 2018. Então, esses anos todos, e agora tem vários colegas de trabalho, vários outros, que passaram por isso, inclusive foram torturados dentro da própria Volkswagen. E aí tem uma história curiosa, né? Uma ligação da ditadura militar com o nazismo, né? Dois nazistas aqui. Um deles é o Gustav Wagner, em que ele estava no Brasil vivendo tranquilamente, e ele foi denunciado pelo Simon Wiesenthal, que era um caçador de nazista, que ele descobriu ele aqui no Brasil e denunciou ele em 78. Aí vários governos, né, pediram a extradição deles, a da Áustria, Polônia e Alemanha Ocidental, na época que tinha 2 Alemanhas. O fato curioso, o procurador do Ministério Público, ele impôs uma série de condições, na verdade, dificultando a extradição. Esse procurador, na verdade, o pai do atual ministro das Relações Exteriores. E o Supremo Tribunal Federal votou contra a extradição. Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que tinha sido ampliado na época da ditadura de 11 para 17 ministros, ou seja, esses outros foram nomeados pelos militares, eles votaram contra a extradição. Um deles é avô de um ministro do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, ou seja, os parentes desses caras estão aí ainda, né? E o outro foi o que trabalhou na Volkswagen, que veio junto com Gustav Wagner. Ambos trabalharam no mesmo campo de extermínio de Sobibor, na Polônia, que era o Franz Stangl, que ele foi chefe também de campo de concentração. O Gustav era o chefe e o subchefe era o Franz Stangl. Ele trabalhou na Volkswagen, o Stangl, e aí ele era ligado ao sistema de segurança da Volkswagen, montou um sistema de segurança para perseguir os ativistas ou aqueles que reclamavam da empresa. Tinha os militantes clandestinos,
mas tinha os simples trabalhadores que reclamavam, podia ser preso e denunciado para a ditadura. Então, dentro da Volkswagen tinha um comandante nazista trabalhando lá. Um deles é preso e extraditado em 67, que é o Franz Stangl. O outro não foi extraditado. Um morreu logo depois na Alemanha, numa prisão alemã, e o outro viveu mais um ano no Brasil, mais 2 anos, na verdade, o Wagner, e ele morre assassinado a facadas. Então, uma ligação, no caso da Volks, com o nazista, e havia várias empresas que colaboraram. Entre elas tem, por exemplo, o Grupo Ultra, que é o Grupo Ultragaz, uma figura, era um holandês. Tem um documentário chamado Cidadão Boylissen, que mostra a relação das empresas que financiaram a repressão. Só para mim ter uma ideia, deixa eu ver o tempo que eu... Tá, acho que vai mais uns 10, 15 minutos, tá bom? Acho que eu consigo tentar ser mais sucinto aqui. Cláudio, fica tranquilo, tá? Se precisar de um pouquinho mais de tempo, não tem problema. Nós estamos aqui aprendendo muito. Tá bom, até agora tá tudo bem? Todo mundo entendeu aí? Muitas informações, tá sendo bem bacana. Tá didático, então tá bom. Só prosseguindo, então, obrigado. Tem uma morte importante, né? Na verdade, tem uma morte em 73, que é o Vanuc, um estudante da USP. Há uma missa com 3.000 pessoas na Sé, cercada pela polícia. E em 75, tá aí o Vladimir Herzog, um jornalista da TV Cultura, que trabalhou na BBC de Londres, tem uma carreira importante, era um homem muito culto. Ele foi convocado a comparecer no destacamento de investigações aqui, que é o DOI-CODE. Tinha o DOPS e o DOI-CODE, são as duas instituições importantes do regime do ponto de vista de perseguição. Ele compareceu e algumas horas depois ele está morto, né? Se vocês olharem aqui onde eu estou mostrando com o mouse, é o sapato dele, ele está com a perna dobrada, né? E pendurado aqui pelo pescoço, né? Ninguém se enforca praticamente ajoelhado, né? Todo suicida ele fica pendurado, né? E não de joelho com o joelho no chão, né? Na verdade, assim, ele foi torturado e montaram uma cena e disseram, o Vladimir Herzog se matou. 25 de outubro de 75. Vai gerar uma grande comoção. Existe um documentário sobre o Vladimir Herzog. Na missa dele, né, que é feita na Sé, apesar dele ser judeu, é feita uma missa na Catedral da Sé e é totalmente cercado pela polícia. É uma multidão de, 10.000 pessoas que comparece lá na missa como protesto contra a ditadura. Então são 2 exemplos de vítimas. São muito mais, né, pessoas que foram perseguidas e torturadas. Tem um caso aqui, essa aqui é a Beth Mendes, que ela faz um papel de uma novela que está sendo reprisada. Ela interpreta uma nordestina numa novela, e ela é atriz, ela foi deputada federal, e ela, numa atividade viajando por Uruguai nos anos 80, se não me engano, 1980, ela se deparou com um adido militar da Embaixada Brasileira, que é justamente o coronel Carlos Brilhante Ustra, esse mesmo que foi homenageado lá na época do impeachment por um sujeito que está aí na presidência. E aqui é uma foto do Ustra na época da Comissão da Verdade. Ele morreu já faz alguns anos. Aí ela denunciou, na época, que ela tinha sido torturada por esse sujeito, o Ustra. E várias outras pessoas também apareceram depois. São figuras que ele apenas, com a repercussão, o Sarney era o presidente na época, demitiu ele do cargo de adido, mas não aconteceu nada, né? Existe uma série de processos contra ele, mas a lei da anistia diz que ele não pode ser investigado, apesar de ser declarado torturador. E aqui uma capa de um livro que é o Projeto Brasil Nunca Mais. É o primeiro grande projeto, o primeiro livro a expor publicamente os casos de perseguição, de prisão e de tortura de pessoas pela ditadura. Foram 707 casos analisados pelo projeto, 7.367 acusados em processos criminais e 10.000 pessoas em inquéritos policiais que fazem parte desse livro. Eu vou ler um trechinho curto aqui.
capítulo chama Tortura em Crianças, Mulheres e Gestantes. Deixa eu ver se tem um aqui bem curto que eu separei. Aí tem o nome da pessoa, um radiotécnico, Lilton Cândido, de 40 anos, que ele diz assim, que em São Paulo foi juntamente com sua esposa e filhos torturados. Outra pessoa aqui, de 28 anos, em Minas Gerais, José Afonso Alencar, de 28 anos, que a esposa de Carlos Melgaço foi trazida para ver os espancamentos sofridos pelo interrogado. Melgaço, Enio, Mário e Ricardo. Sendo de notar que a esposa de Melgaço, diante de tais cenas, desmaiou algumas vezes. Então são vários relatos de pessoas que deram depoimento nos inquéritos policiais militares, os tais IPMs, relatando casos de tortura de familiares, filhos, menores inclusive, e por motivo quase que banal, né? Era um suspeito, então tinha que torturar qualquer crime, se conhecia subversivo, se era subversivo, e aí é um número enorme do Projeto Brasil Nunca Mais e outros livros também. Atingidos totalmente, né? O número de pessoas que foram atingidos pela ditadura, né? Pessoas que tiveram mandato eletivo cassado, 4.862 pessoas. Detalhe, que nenhuma dessas pessoas que era vereador ou deputado, por exemplo, que foi cassado, não houve o substituto. Então, por exemplo, entre os deputados federais, o governo cassou a oposição e deixou só os apoiadores da ditadura. Então, o governo passou até a maioria dos deputados para aprovar o que queria. E mesmo assim, em 68, eles suspenderam, declararam o recesso lá do Congresso, fechando o Congresso, o Senado e a Câmara. Há um episódio curioso, em 65 tem eleição, e aí tanto na Guarabara como em Minas Gerais, a oposição elegeu os governadores, ou seja, os caras tinham dado golpe em 64 e perderam, na verdade 5 estados foram opositores que ganharam a eleição. E aí eles modificam o sistema eleitoral, suspende todos os partidos, passam a haver só 2 partidos, cancela o registro e permite só 2 partidos, que vai surgir a Aliança Renovadora Nacional, que é a Arena, que é o partido do governo militar, e o Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB, que vai dar origem ao PMDB, que volta a ser MDB hoje. Só tinha 2 partidos, que é o pluripartidarismo, e a eleição para presidente indireta pelo Congresso Nacional, podendo o candidato lá ser inscrito até 5 dias antes da eleição. Ou seja, fica tudo na mão dos generais. Entre os caçados, os militares, 6.592 militares foram perseguidos, foram para a reserva, ou alguns até demitidos, no caso de cabos e soldados. Pedidos de anistia, ou seja, aí com a redemocratização aí depois dos anos 90, que é quando é criado a lei que vai rever o caso dos perseguidos, a questão da anistia, que começa em 79, mas você tem a lei de reparação. No total, 60 mil pessoas entraram com pedido. Até o momento, 39 mil foram aceitos pela Comissão da Anistia, e aí hoje há uma discussão de rever esses casos. 200 e poucos cabos já tiveram o seu pedido, que tinha sido aceito, foi cancelado pelo atual governo, e querem cancelar mais. Eu tenho um conhecido que foi carteiro, que ele fez, o Correio entrou em greve em 86 e parava todo mundo, né? E ele foi um dos vários demitidos de 1986 a uns 5 a 8 anos atrás. Ele foi anistiado e consegue atualmente receber uma pequena aposentadoria e tudo mais. Mas muita gente que foi demitido passou muita necessidade e agora, ou seja, a anistia na verdade é uma espécie de reparação pelas dificuldades que essas pessoas passaram, né? No campo, ou seja, na zona rural, onde a ditadura foi extremamente violenta, né, com a militarização e os conflitos no campo, a Comissão Pastoral da Terra, ligada à Igreja Católica, ela registra, entre 1964 e 1993, 1.787 mortos, vítima de conflitos no campo. A maioria trabalhadores rurais e poceiros. E o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, de 64 a 86, eles registram 1.188 mortos.
Então, são duas organizações que atuam no campo, isso é um pouco do saldo desse período, né? Acho que esse é o último item. A Comissão Nacional da Verdade. Esse aqui é um cartaz do Movimento pela Anistia. Tá? Em 1979 é discutida uma lei de anistia, ou seja, uma lei que, assim, com o general Geisel, né? Começa com Geisel e termina com Figueiredo, que é o abrandamento do regime, né? Ou seja, é a distensão política, né? Lenta e gradual, que é a volta ao poder dos civis, mas de forma muito pacífica, né? Ou seja, na verdade é uma grande negociação. E aí o movimento da anistia com fotos de desaparecidos. Tá? Então aqui uma parte dos desaparecidos, vários cartazes são divulgados, está aqui, procurados, eles foram presos, sequestrados e torturados. Eram pais de família, encontram-se desaparecidos e talvez mortos. E aqui o cartaz da anistia e o Comitê Brasileiro da Anistia, a sigla CBA. Oficialmente pela Comissão de Mortos e Desaparecidos, que foi a Comissão da Verdade, né, Comissão Nacional da Verdade, que se reuniu em 2012, é reconhecido 434 mortos, entre mortos e desaparecidos políticos, né, 434, desse 210 são desaparecidos, tá, de acordo com a comissão de 2012. Acho que teria mais coisa para falar, mas eu acho que resumo aqui, já é bem mais extenso, aí se tiver mais perguntas, a gente responde a partir das perguntas. E agora, deixa eu só suspender aqui o compartilhamento. Isso. Por enquanto, eu agradeço pela atenção. Oi, Cláudio, muito legal as informações, bem didático, as imagens, e é um período que nos traz muitas reflexões. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião, assim, o que nós temos hoje que é reflexo desse período? Qual foi a maior herança que esse período nos deixou atualmente? Na verdade, assim, né, o resultado do regime, né, não sei se tiveram oportunidade de ler o texto lá que eu publiquei no blog, né, quando fala dos saques, né, ou seja, as pessoas só vão saquear quando elas estão passando necessidade. Ninguém vai saquear arroz e feijão no mercado, né, apesar de estar caro agora, né. Toda vez que tem uma situação de saque, você criar uma situação de miséria. Então, se o final do regime militar é uma crise econômica muito grave, né? Tem um período do chamado milagre econômico, que durou uns poucos anos 70, mas os salários, o final do regime é muito baixo o salário, um alto índice de desemprego e inflação. Favelas, em 64, eram pouquíssimas favelas, por exemplo, em São Paulo. Final do regime militar é um número bem elevado. Eu não sei dizer agora, eu lembro que eu vi um número, mas era um número, sei lá, era tipo 5, 10 favelas em 64 e quase 200 em 1985, por exemplo. Então, ou seja, a pauperização da população, o mesmo processo de migração, a educação, né, a educação que sai pós-64, ela também sai muito debilitada, né, uma educação muito complicada. Na fala da entrevistada, ela diz assim, o nome dela, não vou lembrar o nome, num vídeo que a Raíssa que fez uma entrevista, né, com a Fátima Aparecida, em que ela fala que da questão do estudo, da perseguição, do medo, né, então, ou seja, isso é uma sociedade muito mais violenta, né. Hoje, vários jornais podem ser vistos na Hemeroteca Digital Brasileira, da Biblioteca Nacional. Desculpa, só um instante. Em que tem muita notícia de violência. Então, ou seja, o início dos anos 80 é muito violento. É assassinato, é crime. Ou seja, a sociedade que o regime deixou, acho que essa sociedade muito violenta, homicídios, acho que tem a ver com essa herança do regime militar. Obrigada por suas palavras. Nós vamos abrir o espaço agora para perguntas. Quem tiver pergunta pode abrir o microfone ou escrever aqui no chat, tá bom? Vamos aproveitar o espaço, pessoal. Cláudio, acho que eu não tenho uma pergunta, assim, mas fiquei com uma indagação. Eu não sei se eu li pouco a respeito,
mas tudo que eu li sobre o assunto, sempre trazendo relatos de artistas, escritores, jornalistas, mas nunca li nada assim sobre os militares. Eu até fiquei surpresa agora com essa parte histórica que você trouxe sobre os militares, porque eu tinha na minha cabeça que todos os militares estavam favoráveis eles ao golpe, à ditadura, e pelo que eu percebi, não, porque tiveram pessoas que sofreram, que eram contra, né, sofreram também com isso, e isso não sei se eu, como eu falei, não sei se eu li pouco, mas mostra pouco, pelo menos nos relatos que eu observei, que eu li, não tinha de militares. Ou seja, é verdade, né? Existem, acho que nos últimos anos que começou a aparecer algumas coisas sobre esses militares que foram perseguidos, né? Por exemplo, havia um movimento antes do golpe dos militares de baixa patente, por exemplo, não podia votar cabo, os praças, né? Que é o soldado, o cabo e o sargento. Mas na eleição, se não me engano, de 61, 62, alguns tinham sido eleitos, por exemplo, deputado e vereador, e não puderam assumir. Então havia um movimento dentro dos oficiais de baixa patente, na Marinha, um movimento muito forte, né, que é a rebelião dos fuzileiros navais, reivindicando direitos, né, inclusive é um dos episódios que se utiliza para justificar o golpe, está lá a própria figura do Cabo Anselmo participando, que depois ele vira um delator, né, um dedo duro do regime, um agente. Mas assim, dentro das Forças Armadas, vários militares foram perseguidos por se oporem ao golpe. Tem essa história que acho que aos poucos começa a ser contada. Apareceu na Comissão da Verdade, né, alguns depoimentos de pessoas, né? E aí assim, quem organiza, a gente tem que pensar assim que as Forças Armadas ela tem uma hierarquia, né? O general é o cara que mais manda e o soldado é o que mais obedece. Na verdade, seria isso, né? E aí, o próprio golpe foi uma quebra da hierarquia, né? Porque o comandante das Forças Armadas é o presidente da República, que é o comandante em chefe. Então, ou seja, houve uma rebelião, uma quebra da hierarquia contra o chefe, né? E dentro do próprio regime, cada grupo fazia o que queria, não havia um comando central. A Marinha fazia o que queria, o Exército fazia o que queria, né? Tanto é que eu encontrei um documento, quando falando do militar assim, né? Houve um caso que aqui tinha uma fábrica em Itaquá, uma fábrica que fazia cabos de armas e depois fazia algumas armas também, espingarda de pressão e depois fabricou algumas carabinas. Em que um documento fala assim: armas apreendidas provavelmente de uma fábrica clandestina em Itaquaquecetuba. Só que essa fábrica ela tinha legalização e registro no Exército. E aí um outro grupo fala que havia armas contrabandeadas para a Argentina. Mas nenhum desses informes foram adiante, apenas são informes, né, da documentação que hoje se liberou. Então, assim, os próprios militares quebravam a cabeça e brigavam, ou melhor, disputavam entre si para quem mandava mais, né? Então havia essa situação toda, né? Acho que é aos poucos que está vindo à tona, né, essas situações. O senhor, você citou bastante os saques, só que em si, que eu estava lendo, ele não entrou muito na cabeça. O senhor podia explicar um pouquinho sobre? Eu não entendi a sua pergunta, Raíssa. Se puder repetir. Tá. Claro, você citou bastante do saques. Eu estava lendo... Não, continua falhando. Não sei se alguém tá conseguindo ouvir. Raíssa, tenta escrever no chat para ver se a gente consegue entender. Enquanto isso, nós temos aqui um comentário do Miguel Juan no chat. Nesse milagre econômico foi lançado o Cruzeiro aqui no Brasil, certo? Não, na verdade, assim, há uma... o Cruzeiro, ou melhor, na época do Império e a Primeira República, é o tal do mil-réis, ou o réis que desvaloriza e passa a ser chamado de mil-réis, né? Ou seja, um conto de réis era uma fortuna, né? Não sei se as pessoas já ouviram falar. Um conto, não sei o quê, porque era 1 milhão de réis, era um conto de réis. E aí, com Vargas, em 41, a moeda é trocada pelo Cruzeiro. Só que tem o processo de desvalorização. E aí, na época do milagre econômico, tem o tal do Cruzeiro Novo, que é o tal do cortar 3 zeros da moeda, né? Vários períodos de inflação. Então, no período do milagre econômico, que é mais ou menos 74 até 76
aproximadamente. O que é o milagre econômico? É um período que a economia deu uma crescida, né? Assim como o pessoal viveu alguns anos atrás, houve um período alguns anos atrás de que o desemprego era extremamente baixo, as pessoas podiam comprar coisas e tal, então, de forma periódica, né? Então, no caso do milagre econômico, é um período de crescimento, óbvio, que com salários congelados, né? No próprio ato institucional número 1 ou 2, tem um congelamento do salário dos servidores, por exemplo. Mesmo com a inflação, não podia dar aumento. Então, a moeda, na verdade, é uma desvalorização, que é o Cruzeiro Novo, que se dá no meio ali dos anos 70, que é o Cruzeiro Novo. Obrigada, Cláudio. Nós temos mais perguntas aqui. A Emily de Siqueira faz a seguinte pergunta: o que o senhor acha sobre as pessoas que defendem a ditadura? Essa é uma pergunta... Olha, é assim, existe, infelizmente, né, não sei se o pessoal tem acompanhado, vou dar um exemplo. Saiu uma notícia recentemente, afastaram o governador de Santa Catarina, comandante, fugiu o nome agora, que ele era um bombeiro, ele foi eleito governador. E a vice dele ia ser afastada, não foi afastada, ela assumiu. E descobriu-se que o pai dela apoia o nazismo, já viajou para a Áustria, tem foto dele mostrando a casa onde o Hitler nasceu, e ele diz que não existe o Holocausto, né, o chamado negacionista, né, ou seja, o pai da mulher é nazista, né? E aí questionaram várias vezes e não tem nenhuma declaração dela contra o nazismo. Tem ela dizendo, não, eu sou contra todos os totalitarismos, ponto final. E aí sabes que em Santa Catarina existem vários grupos neonazistas em Santa Catarina. Então o cara ia ser candidato a vereador e na casa dele ele tem uma piscina que tem a suástica. Numa fotografia aérea aparece o símbolo nazista lá. Já teve um monte de processo e tal e nunca deu em nada, né? Minha opinião, as pessoas que defendem a ditadura têm dois viés. Aqueles que defendem a violência e um regime autoritário, tem uma visão autoritária da sociedade, né, que acha que tem que resolver tudo pela violência. Alguns têm ilusão nisso, e tem aqueles desinformados, né, que não conhecem um pouco do que foi a ditadura, né. Uma vez o cantor Lobão, que já foi preso só por fumar maconha, né, e ele participou dos atos lá, que aconteceu há alguns anos, junto com o Aécio Neves e tal, ele escreveu um livro e disse, não, na época da ditadura só se arrancava algumas unhazinhas, só algumas unhazinhas que se arrancavam, ou seja, arrancar a unha da pessoa, isso é normal. Não, isso é tortura. Ou seja, ninguém pode ser torturado, né? Eu acho que, não sei se eu consegui responder um pouco disso, né? Eu acho que sim, deu para refletirmos um pouco e nós temos mais perguntas, ó. A Raíssa, ela escreveu assim: o senhor citou bastante os saques no documento que liberou, porém eu não entendi muito bem o que seria o saques. Queria saber se poderia explicar um pouco mais. Tá. Saque, ou seja, saquear, entrar no mercado e pegar e sair sem pagar, né? Mas aí é um grande número de pessoas, né? Então, esse episódio vão ser chamados de saques. Saquear significa as pessoas, um grande número, entram no mercado, pegam comida e levam embora, né? Então, ocorreu principalmente em 1983, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que as pessoas entravam lá, tanto é que as pessoas presas é muito curioso, né? Um tinha 10 filhos, ele foi preso porque jogou pedra na viatura da Rádio Patrulha. A Rádio Patrulha era a viatura da polícia, né? Um Fusca, né? Que o pessoal chamava de baratinha, né? E aí foi atender a ocorrência do quebra-quebra lá em Ermelino, e aí o pessoal se revoltou contra a polícia que estava provavelmente jogando bomba de gás e dando cacetada e daí por diante, né? Uma mulher foi presa com um pacote de doce, ou seja, pouquíssimas coisas essas pessoas carregavam quando foram presas, né? Ou seja, basicamente elas estavam indo pegar alimento no mercado. Isso seria os saques. Nós temos também aqui uma curiosidade do Júlio. Ele disse que na casa dele ele tem 2 notas de 50 mil cruzeiros. Então, ou seja, parece ser uma fortuna, mas não é, né? Depende da época, poderia ser equivalente a R$50, por exemplo, né? Então as notas têm um valor altíssimo. Isso significa assim, quanto maior o valor dessa moeda em circulação, menos o dinheiro está valendo, né? Que é o processo de desvalorização, né? Tem um caso na Alemanha dos anos 20, antes do Hitler, né? A República de Weimar,
Estava tão desvalorizada a moeda que as pessoas levavam sacos de dinheiro para comprar as coisas. Pesava-se o dinheiro, pacotes de papel para comprar coisas, tão desvalorizado que estava, né? Legal. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma curiosidade, dúvidas? Enquanto o pessoal vai mandar alguma coisa, tá, chegou mais uma aí, depois eu vou falar da primeira foto lá, mas pode ser a pergunta. Então vamos lá, ó. A Márcia Roque. Qual o papel dos governos americanos nos sistemas ditatoriais do continente americano? Isso é uma boa pergunta. Boa assim, pergunta. Vamos lá. Países, eles vivem interferindo uns dos outros, né? Ou seja, não existe não é na ONU lá, por exemplo, uma reunião de países, todo mundo, vamos votar para que os Estados Unidos não seja mais um país imperialista que importuna todo mundo. Não é assim que funciona, né? Seria até bom, né? Existe uma hierarquia entre os países, né? Os países mais ricos e mais ricos normalmente vão ter o maior exército e o maior poder militar e político, econômico, que vão intimidar os outros países. Então, por exemplo, a ditadura que acontece no Brasil, os conspiradores tinham um apoio direto da embaixada americana. O movimento dos militares, lá do general Olímpio Mourão Filho, quando ele desce com as tropas de Juiz de Fora, de Minas Gerais, indo para o Rio de Janeiro, o embaixador americano estava avisando o Lyndon Johnson, não, desculpa, agora não sei, fugiu o nome do presidente na época. O presidente na época dos Estados Unidos estava sabendo em tempo real o movimento dos golpistas. E havia uma operação que vai ser chamado de Brother Sun, né, o irmão Sun, né, que vários navios americanos estavam vindo em direção ao Brasil para apoiar os golpistas se houvesse alguma resistência de parte do governo do João Goulart ou qualquer outro setor. Poderia haver uma guerra civil e eles estavam prontos para apoiar militarmente o golpe. Quando se consolida o golpe, essa frota volta. Levou muitos anos para esses documentos se tornarem públicos da intervenção americana na preparação do golpe e a possível intervenção no Brasil. No Chile, teve o apoio ao golpe do general Pinochet, que matou oficialmente pelo menos 3 mil pessoas. Na Argentina, que foi a ditadura mais sanguinária, que matou 30 mil pessoas, tem um episódio dos filhos dos desaparecidos na Argentina, que o pessoal da ditadura levava os bebês e criava como filhos seus. No Brasil teve um episódio parecido, vocês conseguem ver, isso aqui é um livro recentemente publicado, tem acho que 1 ano e pouco, é chamado Cativeiro Sem Fim, a história dos bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura militar no Brasil. Em menor número do que na Argentina, mas também muitas crianças foram sequestradas e entregues para pessoas ou até mesmo entre militares. Então, ou seja, os Estados Unidos eles patrocinaram um conjunto de ditaduras do projeto lá do período chamado de Guerra Fria, mas eram governos vistos como perigos para os interesses das empresas americanas. Porque em Cuba, quando acontece a Revolução, lembrar que o Fidel não era comunista, havia comunista lá, mas ele não era na época, eles tomaram várias propriedades, ou seja, eles nacionalizaram várias propriedades estrangeiras em Cuba, e no Chile também caminhava para isso. Então, ou seja, os interesses americanos, das grandes empresas, estavam em risco com esses governos, e o governo americano falou, não, eu patrocino os governos militares que não vão mexer com os meus negócios. Ou seja, não está preocupado com direitos, estão preocupados com negócios, né? Obrigada por responder. Vamos voltar. Nós temos aqui 2 perguntas, eu vou emendá-las, acho que dá para responder junto. O senhor estuda a história de Itaquaquecetuba, então qual a parte da ditadura militar mais influenciou nessa região e qual parte da ditadura foi a mais marcante na sua opinião no geral? Então, primeiro vamos falar de Itaquaquecetuba, né? Quais foram as maiores influências e depois no geral. Lá no blog tem uma postagem que já deve ter... Eu lembro que eu publiquei num dia que eu estava escrevendo o texto, né, já vinha pesquisando, e aí teve uma comemoração ao ano passado. Em 2019, no dia 31 de março, um grupo de pessoas foi lá na Paulista comemorar o golpe militar, né? E aí vários setores do que a gente chama de frente antifascista, né,
que são ativistas do movimento, são alguns militantes de esquerda, outros não, alguns ligados a partidos ou movimentos sindicais, movimentos populares, se juntou lá e alguns até levaram umas pancadas, né, desses que estavam comemorando o golpe. E aí eu estava escrevendo, quando eu vi a notícia, e falei, não, deixa eu publicar aqui que eu já tenho o material quase que escrito, né, que durante a ditadura, um grupo de generais que já estava na reserva, eles entraram num negócio que tem uma história de um tal de um banco evolucionista, que ele tinha uma tarefa, isso por volta de 1899, mais ou menos, que o governo do estado deu uma concessão para montar colônias agrícolas numa parte da Zona Leste, chamada de Burgos Agrícolas. E eles nunca fizeram nada. Esse banco, ele faliu, o Banco Evolucionista. Mas aí inventou que um monte de gente entrou na justiça dizendo que era credor, ou seja, que tinha dívida que o banco devia para essas pessoas. E aí eles vão dizer que essas terras são deles e eles vão negociar essas terras. E aí, óbvio que pagam para falsificar um mapa e que essas terras começaria, sei lá, ali na região da Penha, passava por São Miguel, por Itaim, Itaquá e chegava até perto de Mogi das Cruzes. E aí começam a colocar placas dizendo que essas terras estavam penhorados pelos depositários judiciais do Banco Evolucionista. No caso, 2 generais e um coronel. E eles começam a vender essas terras como se fossem deles. Na verdade, é uma espécie de um processo de grilagem. E tomam até um sítio da família de um rapaz que ele era cabo da aeronáutica que servia na base de Cumbica. E ele, a mãe e os parentes para retomar o sítio, né? Lá na região do bairro do Rancho Grande. Esses homens que respondiam pelos donos lá, pelos depositários, né, pelos generais, conversaram com eles e falaram que iam falar com o chefe, um tal de René Bodader, e voltam simplesmente atirando. A mãe do cabo tomou um tiro no joelho e ele tomou 2 tiros e acabou morrendo. Ou seja, ele foi assassinado por defender um sítio que era de herança da família. Na região do Jardim dos Ipês, aí em São Miguel, né, que é próximo ao Itaim, esses grileiros também atuaram, falsificando documentos de terras e daí por diante, né? Tem essa situação toda, né? O período mais sanguinário, acho que é o período, já vou responder a questão do período aí, acho que importante assim, para mim, no sentido de sanguinário, o pior período, né? Que é o período do Médici, né? Quando é o período da luta armada, em que a ordem é atirar para matar. Né? Na guerrilha do Araguaia teve 3 expedições, o Genuíno teve sorte que ele foi preso na primeira expedição. Na segunda e na terceira expedição não teve sobreviventes, são todos considerados desaparecidos políticos. E um período importante, acho que é o movimento pela anistia, o movimento estudantil, que começa em 77, as greves em 78, ou seja, a ditadura não caiu por só, a população se colocou contra a ditadura. Nossa, são muitos detalhes que nos fazem refletir assim, muito a fundo. Cada vez mais eu quero conversar mais sobre o assunto. E tá chegando perguntas aqui, ó. Vamos lá. O Miguel está perguntando, quando Jânio Quadros foi nomeado presidente, ele estava na China a negócio, certo? É o João Goulart, né? O João Goulart, em missão oficial do Brasil, ele era o vice-presidente, ele estava na China. E o Jânio Quadros era o presidente, que renunciou. Aí tem umas histórias, né? Aí tem os tais folclores, né? É assim, o que se sabe? Que o Jânio queria governar com mais poderes, né? E o Congresso vinha discutindo com ele, né, querendo discutir algumas coisas. Ele tem uma pauta conservadora, tá? Acho que os conservadores elegeram 2 presidentes no Brasil. Um é o atual presidente e o outro é o Jânio Quadros. Ele foi eleito pela União Democrática Nacional. Toma cuidado, toda vez que tem um nome democrático, não é democrático, tá? Era o Partido Conservador que apoiou o golpe. A pauta dele, proibir maiô na praia, biquíni, que isso era imoral, proibir briga de galo, essa pauta doida dele, né? E aí dizem que ele acordou um dia de ressaca, né, que ele bebia, tá? E aí ele tinha visitado Cuba, né, apesar dele ser conservador, ele visitou Cuba e conversou com o Fidel. O Fidel conta uma história para ele que é assim, que ele estava, ao chegar ao poder, depois da Revolução, alguns projetos que ele queria fazer, ele tinha muita oposição, né? E ele foi e renunciou.
E aí o povo se juntou e trouxe o Fidel Castro ao poder em Cuba. Então ele volta ao poder nos braços do povo. Dizem que o Jânio Quadros, depois de uma noite de bebedeira, acordou de ressaca, renunciou acreditando que provavelmente o povo traria ele ao poder nos braços do povo. Na verdade, ele precipitou uma crise que levou ao golpe de 64. Você tem um tempinho só para a gente poder Tem sim, não, tranquilo. Pode ir. Então, tá bom. Nós temos aqui mais uma pergunta da Ellen. Como ocorreu o seu processo de pesquisa? E se existe algum museu que se especialize nesse momento histórico? Minha pesquisa, na verdade, começa assim, né? Eu nasci em Santo André, lá no ABC Paulista. Meu pai foi metalúrgico lá no ABC. Vários parentes trabalharam em montadoras também, a Volkswagen, por exemplo, né? E aí a fábrica que meu pai trabalhava mudou-se para Itaquaquecetuba. E aí eu mudei para cá, eu tinha 7 anos de idade. Então praticamente eu cresci aqui. Tinha começado a escola lá, mas vim para cá. E aí eu sempre escutava algumas coisas assim, né? Mas Itaquá é mais velho que São Paulo. Mas Itaquá é mais velho que São Paulo. Tá. Aí você começa a procurar e não acha quase nada, pouca coisa, né? Na verdade, assim, a tradição diz que Itaquá foi fundado em 1560, São Paulo em 1554, ou seja, então na verdade seria depois. Mas aí fui trabalhando, fui metalúrgico muitos anos, resolvi fazer faculdade, aí fui fazer história, e aí você tem que fazer o tal do TCC, né? Que é o trabalho de conclusão de curso, que é semelhante que vocês têm que fazer aí o TCA, né? Então é muito semelhante. Na época chamava de monografia. E aí você tem que escolher um tema de pesquisa, né? Eu falei, já que é assim, vamos para Itaquá, né? Não tinha muita coisa publicada, né? Não tem muito ainda, né? E aí comecei a pesquisar sobre Itaquá, né? Já tem uns 20 anos que eu faço isso, né? E aí ao procurar tudo sobre Itaquá, você vai se deparando com as coisas, né? Como é muito pouco documentação específica, e aí os arquivos estão começando a ser publicados online, né? Por exemplo, o Arquivo do Estado, tem muito documento online que pode ser pesquisado, fotografias, por exemplo. Tem hemeroteca digital, por exemplo, a foto que está lá, o homem segurando uma espingarda lá no Mercado Cofu, a revista Manchete ela está disponível online, então é possível com palavras aí, tá em Paulista, Itaquá, por exemplo, você consegue localizar informações. O Arquivo Nacional, que é os codificados, né, no final, são documentos do Arquivo Nacional que foram disponibilizados há alguns anos pelos militares, que diziam que tinham queimado os documentos, mas muita coisa foi microfilmada, uma parte foi disponibilizada, e tem o Arquivo do Estado que eu costumava ir consultar documentos em papel, né? Peguei documento lá que tinha quase 300 anos, né? Você usa máscara, usa luva e tal. Óbvio que pesquisar com papel na mão eu acho mais empolgante, né? Mas tem online, tudo bem, né? A gente usa o que tem. Existe, onde era o DOPS em São Paulo, que é o museu, me fugiu o nome agora, tem um museu sobre a ditadura, que é sobre a repressão. Existe esse museu, entre a Estação Júlio Prestes e a Estação da Luz. Memorial da Resistência. Esse é um museu especificamente dedicado à ditadura e às vítimas. Obrigada pela resposta. Depois Museu da Resistência, que a professora Mônica também colocou. Cláudio, não sei se você se recorda do jingle do Jânio Quadros, do Varre, 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 Vassourinha. Sim. Acho que tinha até um brochinho, né, que as pessoas usavam, que era uma vassourinha. E ele usava esse jingle dizendo que ele iria varrer a corrupção. E aí é uma palavra que se escuta muito hoje em dia, né, da corrupção, e muitas pessoas acreditam que naquela época não tinha corrupção. Corrupção é uma coisa recente, é de agora. E o Jânio já tinha esse jingle aí pensando nessa parte da corrupção. Que ele acabou não fazendo o que ele prometeu fazer, né? Porque ficou mais conhecido com o broche, que eu lembro daquele broche da vassourinha, e assim, eu não sei se você se recorda dessa parte da história. Sim, não tem. Então, corrupção, na verdade, assim, né? Com a colonização da América Portuguesa, né, do território que vai dar origem ao Brasil, né, já tinha um monte de denúncia de corrupção, né? Eu não sei se é o Gregório de Matos, existia um poeta do período colonial que ele era satírico, né? Que ele diz que
se rouba pouco é barão, se rouba muito é visconde, já tinha uns trocadilhos assim na época colonial, né? Então a corrupção era parte da história do Brasil, seja, as nossas elites, os nossos governantes sempre meter a mão no dinheiro público, né? E aí essa pauta do Jânio, né, que é uma pauta moral, né? Volta e meia ela aparece, não, que tem que combater a corrupção, que tem que combater a corrupção. É assim, no caso da ditadura, né, houve grandes projetos, né, grandes obras, acho que uma das maiores delas é a Transamazônica, em que parte dessas construtoras que se envolveram na corrupção na época da Lava Jato, na época da Transamazônica, essas empresas já estavam ganhando dinheiro via corrupção. Andrade Gutierrez, a própria Odebrecht também, Queiroz Galvão, são grandes empresas que vão trabalhar em grandes projetos, grandes obras na época da ditadura, que vão faturar muito e vai ter muito desvio do dinheiro público. Por exemplo, parte da Transamazônica está abandonada. Ou seja, construíram uma estrada no meio da selva, sem posto de gasolina, sem povoado, sem infraestrutura, quem é que vai andar, né? A selva até está tomando de volta, né? Esse é o lado bom. A usina de Itaipu, por exemplo, também houve grandes desvios. Se procurar na internet, existem matérias sobre grandes corrupções na época da ditadura. Ou seja, não se podia investigar, né? Tá um som, mas acho que não está atrapalhando o som da propaganda, não, né? Aconteceu assim, né? Não podia, né, que alguma coisa até investigava, mas não era muito, né? A imprensa tinha censura que também não podia divulgar, né? Há alguns anos foi divulgado um conjunto de documentos da Comissão Geral de Investigação, chamada CGI. E vários políticos foram investigados. A grande maioria das investigações não deu em nada, mas tem muitos políticos que atuaram aí que está listado na CGI, entre eles, por exemplo, Paulo Maluf e outros mais, né? Então, se já havia alguma investigação, mas nunca a fundo. Os documentos da inteligência, né, do Serviço Nacional de Informações, cita nomes de pessoas e cita corrupção, mas não cita que elas foram investigadas e presas por esses casos. Então, ou seja, o governo sabia da corrupção, mas também não estava preocupado em investigar. Oi, Cláudio, o chat aqui deu uma bombada agora. Vamos tentar responder, tá bom? Se não der, não tem problema, a gente Não, entende. pode mandar. Mas vamos tentar encerrar no máximo 3h30. A Márcia, ela faz uma pergunta aqui. Ela diz: você considera que a compreensão histórica do nosso passado possa ser uma importante arma de resistência, de compreensão do presente, de exercício de cidadania? Sim, sim. Quanto mais as pessoas souberem do passado, por mais que ela tem, às vezes eu leio assim, né? Tem um documento, uma coisa, e eu tenho uma opinião do sujeito que eu não concordo, né? Então pode brigar com o sujeito, mas o cara que escreveu isso já morreu lá, não sei quantos anos, né? Mas é importante ouvir a opinião. Quanto mais as pessoas souberem do que aconteceu, né? Ou seja, que houve tortura, mas que houve perseguição, que houve uma série de coisas, para as pessoas formarem as suas opiniões. Tem gente que estudou isso e acha que estava certo. Eu acho que é a minoria, ainda bem, né? Mas quanto mais as pessoas conhecerem a história, eu acho que mais fácil para elas tomarem decisões. Porque muitos discursos que aparecem, por exemplo, os professores aqui vão lembrar, tinha uma discussão na educação para contratar pessoas com o tal do notório saber. Apareceu isso há algum tempo, uns meses atrás, um ano e pouco, né? O que é notório saber? A pessoa que não tem formação, mas que ela poderia ser contratada. Mas se ela é amiga do político, ela pode ser chamada para o notório saber, né? Isso é uma forma de não colocar profissional, né? Em um dos atos institucionais, eu encontrei esse termo, que para ser juiz, a pessoa deveria ter notório saber jurídico e ser uma pessoa considerada ilibada, importante para a sociedade. Não dizia que ela precisava ter formação em direito. Então, olha só as coisas que aparecem lá atrás. Esse discurso moralista da corrupção. Então, muitas coisas que se repete hoje já se repetiu muitas vezes atrás. E se a gente não conhece isso, alguns caem, olha, o cara é contra a corrupção, olha que tem que dar espaço para a pessoa que estuda lá, a meritocracia e daí por diante.
Muito obrigada. Vamos continuar aqui, ó. Nós temos um elogio. Nossa, que perfeito! Eu estou aprendendo cada coisa maravilhosa. Eu estou estudando a ditadura já faz um tempo, mas esta palestra está fazendo eu refletir e compreender 3 vezes mais do que eu já havia aprendido. Muito obrigada. Sou eu que agradeço. Obrigado. Nós temos aqui mais perguntas. Deixa eu ver se eu consigo juntar aqui. Qual seria o papel desta geração no que diz respeito a banir sistemas ditatoriais no Brasil? Eu acho que ela tem um papel importante de, assim, o que a gente tem desse governo, né? Eu acho que ele é um... Oi, tal, né? Tá travando o áudio. Tá travando? Agora, voltou? Agora voltou. Acho que é a minha internet que deve estar oscilando aqui. Então, eu dizia assim, que esse governo assim, é como se fosse uma espécie de uma caricatura da ditadura, só para entender o que seria a caricatura. É tudo que é uma imagem meio distorcida, né? O governo tomou uma decisão de manhã e à tarde ele volta atrás, né? A ditadura, infelizmente, ela não fazia isso, né? Então, ou seja, um governo que tenta mostrar força que não tem, e ainda bem que eu acho que ainda não tem, né? Tomara que não tenha mais para frente. Entender esses mecanismos de poder, de discurso, né? A gente encontra muito discurso, né? As notícias falsas, né? Lembrar assim, por exemplo, era muito comum sair nos jornais. Mas um terrorista morreu num confronto com as forças policiais. Era muito comum isso. Ou o terrorista foi encontrado, ele cometeu suicídio. Não, eram pessoas que eram torturadas e mortas e a notícia publicada era confronto, simulando acidente de carro e daí por diante. Então essas mentiras que tinha na ditadura, eu acho que ela começa a voltar hoje com uma outra roupagem e com outros recursos tecnológicos. Havia censura, né? Tem uma pergunta aqui sobre a censura. Por exemplo, o Estado de São Paulo, o jornal, ele sofreu a censura de intervenção, de controle direto pelo governo. A maioria dos jornais tinha um censor. Então, o jornalista escrevia a matéria e tinha um cara sentado numa mesa em que ele lia a matéria. O governo militar é autoritário. O cara lá riscava. Autoritário não pode. Tem corrupção. Não tem corrupção. Então, ele riscava o texto e o cara tinha que colocar o que o censor dizia. Ou não liberava. O filme também acontecia a mesma coisa. Tinha uma equipe de censura que assistia o filme e que não eram pessoas do cinema, eram parentes e amigos de censores ou ex-delegados, qualquer um. Não gostei dessa cena, tem que cortar. Aqui tem um palavrão, tem que cortar. Música, também. Qualquer música gravada ia para censura que tinha que dar um parecer liberando a letra da música para poder gravar. Se não fosse, ou podia ser alterada ou não liberada. Então existia um negócio chamado de censura prévia e todo programa de televisão precisava de um certificado para ser exibido. Bom, agora vamos para a última pergunta. Chegou mais uma. Eu vou tentar emendar aqui. Deixa eu ver. Dá para emendar as 3. Pode. A geração Z é a geração Z e a geração que mais expressa a sua liberdade de expressão, através de protestos virtuais, pessoalmente, etc. O senhor acha que, mesmo mediante a todos esses fatos, poderia ocorrer uma ditadura militar? E se sim, você acha que seria mais sangrenta pelos jovens que atualmente não sabem escutar calados? E aí tem... assim, né? O historiador não tem bola de cristal, né? Normalmente eles costumam errar muito, tá? Esse é o lado bom, né? É difícil fazer previsão, mas assim, é possível ver alguns indícios. Existe uma intenção para uma ditadura, pessoas que estão no poder, que têm interesse de ter um poder ditatorial? A resposta é sim. As condições hoje estão dadas para isso? Eu acredito que não. Assim, o governo não tem força para dar um golpe militar, diferente daquele, lembra que tinha um protesto lá, que pessoas jogando fogos de artifício, que se diziam o grupo dos 300, mas era 30 pessoas, né? Então não conseguiram juntar tudo isso, né?
Eu acho que assim, o número de pessoas nas ruas, tem vários setores que têm ido às ruas, por exemplo, no começo do ano, não, o ano passado teve um conjunto de manifestações muito forte com os cortes na educação. E aí eu lembro que eu fui no ato na Paulista, foi um dos maiores atos que eu já vi até hoje, que toda hora chegava gente e jovem. Isso tem um perfil interessante. E, por outro lado, as manifestações pró-governo, elas estão minguando, elas estão desaparecendo. Ou seja, é a primeira vez que a gente vê, desses últimos, sei lá, 50 anos, que vê manifestação pró algum governo, né? No Brasil, historicamente, sempre foram contra, mas esse povo está sumindo porque, assim, aí tem outras explicações para o que eles são e etc. Né? Mas a minha opinião é que eu acho que ainda não existe condições, torço para que não aconteça um novo golpe militar, né? Algumas figuras vieram da ditadura. O general Heleno, ele foi ajudante de ordens do general Silvio Frota, que era um dos setores dentro da própria ditadura, tinha divergências, né? Tinha um setor mais brando, que era próximo do Geisel, e tinha o Silvio Frota, que representava a chamada linha dura, que a ditadura tinha que apertar mais e não fazer a transição. E esse general Silvio Frota, ele foi demitido pelo Ernesto Geisel, que era o presidente da época, e o general Heleno foi ajudante de ordens do Silvio Frota. Então, um cara que teve diretamente lá no regime, que está aí no governo. E a penúltima agora. Existia muitos protestos indiretos por causa da censura prévia? Sim, existia. Né? Saiu um documentário há pouco tempo, que não disponibilizaram no YouTube, acho que só tem o link, o trailer, que chama Libelu. Libelu era uma corrente estudantil que, assim, uma característica, um estereótipo, né, do militante de esquerda, dele ser radical, muito sério, né, muito briguento, não ser humorado, né, não ter bom humor. E a Liberou eram militantes bem-humorados, de classe média, né, estudavam na USP, outras universidades, e era uma corrente de esquerda, né, na esquerda existe um monte de correntes, tem lá os que seguem o modelo simpatiza pelo Stalin, né, que governou na Soviética, outros simpatizam pelo Trotsky, que foi opositor lá e depois foi expulso, ou Lenin, tem o Marx, que é o fundador de tudo isso, né, então tem várias correntes que brigam entre si muito, tá? Não é muito, né, não é uma irmandade, não. E aí a Libelu era uma corrente próxima ao Trotsky, né, as ideias do Trotsky, bem humorada, organizava protestos com grupos de teatro, por exemplo, para fazer protesto, grupos de, por exemplo, uma cena muito engraçada era de, vamos colocar um tampão no olho para dizer que eu tô com o olho machucado. 5, 6 pessoas entram no ônibus, todo mundo caracterizado igual, e todo mundo olha e desce no próximo ponto, aí sobe outro também com o olho com um tampão. Assim, era uma forma de provocar também, né? Manifestações rápidas que desapareciam. E aí você tem a música que vai ser interessante. Tem uma música chamada Cálice, cantada pelo Milton Nascimento com Chico Buarque, se não me engano, que parece uma missa. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto ou de sangue, né? Não, cálice é calar a boca, né? Ou seja, a ditadura manda a gente calar a boca, nós somos contra, né? Uma outra música lá que é Apesar de Você, Amanhã há de Ser Outro Dia, né? Tem até faixas, né, dos protestos de rua, as pessoas carregando isso, né? A música, na verdade, dizia assim, né? Apesar de você, Médici, amanhã vai ser outro dia, amanhã você vai estar fora. Então você tem muitas metáforas nas letras de músicas. Essa discussão sobre músicas dá uma nova aula, né? Não, algumas. Nós fizemos algumas discussões sobre músicas com o grupo do Nono B, e eles trouxeram também várias informações. É um assunto que tem muito pano para manga, né? E precisa ser sempre discutido para podermos entendê-lo melhor. Sim. Agora, para encerrar, um aluno pediu para resumir a ditadura em uma palavra. Aí é difícil, hein? Aí é muito difícil. Uma palavra.
Eu utilizaria a palavra passado, né? Ou seja, foi, né? Passado no sentido que algo que já foi, né? Que a gente não quer isso de volta, né? Eu posso dar uma palavra também sobre ditadura? Sim. Dor. Quem quiser dar uma palavra, em uma palavra, o que resume a ditadura para vocês, podem escrever aqui no chat, eu abro o microfone, vamos abrir esse espaço para, né, para interação. Alguém quer se colocar? Não? Todo mundo quietinho? A Márcia coloca: o que você acha atualmente dessa corrente contrária ao comunismo? Como justificativa aversiva às pessoas contrárias a atitudes fascistas? Márcia, a gente vai guardar essa sua pergunta, porque semana que vem nós vamos fazer um novo encontro. E aí nós vamos estar aqui colocando, ó, a professora Vanessa também colocou: ditadura é um erro histórico, não consigo resumir, ditadura nunca mais. O pessoal aqui está refletindo, né, como esse período trouxe muitas situações prejudiciais, né, para nós atualmente. E é isso, então. Uma tarde maravilhosa que não dá vontade nem de terminar, mas infelizmente, né, nós temos o tempo restrito. Foi um prazer tê-lo aqui, Cláudio. Foi um presente a sua conversa, as suas colocações, e nós só temos que agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? As perguntas foram muito boas, né? Acho que assim, as pessoas se interessaram pelo assunto, né? Sempre, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que sabe cada vez menos das coisas, né? E é sempre na batalha, sempre estudando, procurando conhecer, né? As pessoas têm as suas opiniões, mas elas não podem usar da violência para intimidar ou usar de agressões verbais para os outros, né? Acho que tem um limite, né? Todo diálogo, por exemplo, eu tenho minha conta no Facebook, tenho lá a página, chama Histórias de Itaquaquecetuba, que eu publico a parte que eu pesquiso. E minha página pessoal é que eu publico as minhas opiniões, né? E aí, assim, publico nos portais, comento também, e assim, tem as pessoas que têm opinião contrária, vamos argumentar, beleza, vamos argumentar. Agora, partir para o xingamento, aí é bloqueio, né? Não dá para discutir com uma pessoa que agride, que ofende, que ameaça, não tem como, né? Mas, assim, acho que foi muito agradável a conversa, né? Pelas ótimas perguntas que apareceram aí, o trabalho do texto lá que eu li, a entrevista que a Raíssa fez, eu achei muito boa a entrevista que ela fez com a Fátima, o texto também está muito bom, né? Ou seja, é um assunto que ele é muito amplo, né? Por exemplo, tem uma coleção do Hélio Gaspari sobre a ditadura, que é um jornalista que escreveu a partir do material do Geisel, são 5 volumes, né? 5 volumes. Um dos livros, que chama Dossiê da Ditadura, que é esse aqui que eu estou segurando, ele tem quase 800 páginas com perfil de pessoas que foram atingidas, né? Então, ou seja, existe muito livro publicado, muito livro muito bom, né? Só não recomendo aqueles guia politicamente incorreto, tem muito problema histórico, ideológico e tudo mais, mas tem muito livro escrito por jornalista e historiador sobre esse período, né? Tem muita coisa boa na internet, mesmo a Wikipedia tem muita coisa boa também. E é isso, né? Acho que foi muito bom, agradeço a atenção de todos. Para mim foi bem gratificante. Obrigada. Também quero agradecer a presença do professor Douglas, que fez esse intercâmbio, né? Trazendo o Cláudio aqui conosco. Douglinhas, está por aí? Estou. Estou aqui. Douglas, muito obrigada. Você quer deixar Obrigado, algumas palavras? Agradecer ao Cláudio, né? Um colaborador de primeira grandeza. E também esqueceu de dizer que ele é cofundador da revista científica junto comigo, né? Ele é um dos cofundadores. E ele abrilhanta sempre as publicações, né? E logo vai ser outro número, viu, Cláudio? Bom saber. Bom saber. Seu texto está lá. Já estou escrevendo lá o terceiro lá do cientista, tá? Isso. Também estou preparando. Só não é spoiler, né? É uma dica, né? Um dos artigos é sobre um cientista americano, um pesquisador na área de insetos,
escreveu, sei lá, 600 artigos, viveu nos Estados Unidos e os últimos anos ele passou em Itaquaquecetuba. Eu estou pesquisando, escrevendo um artigo sobre ele para a revista, mas é mais para frente. Então, se não é só pesquisa sobre Itaquá, a gente nem ficaria sabendo, né, Cláudio? Eu mesmo não sabia, né? Só sei por causa do seu trabalho. Foi maravilhoso, gostei muito, né? Espero que todos me agradeçam pelo convite que eu fiz ao Cláudio, viu? Tá vendo? Eu acertei. Super Né? agradecido, Douglas, Muito sempre. obrigado. Tá de parabéns, viu, Cláudio? Excelente. Gostei muito. Hoje nós E teríamos obrigado. extensão da atividade. Nossos alunos do nono B fizeram um documentário sobre a ditadura e nós íamos passar a entrevista, mas nós tivemos um problema com o vídeo, porque ele ficou um pouco comprido e nós não podemos postar nada no YouTube por enquanto. Então, nós vamos estar fazendo uma aula na semana que vem para publicarmos o material feito pelos alunos. Então, quem tiver perguntas, a gente já vai guardar aqui a pergunta da Márcia, que nós vamos responder tudo na semana que vem. Pessoal, estão todos convidados, tá? E eu quero encerrar com muitos agradecimentos em nome de todo o nono B, de toda a equipe do CELMF Maria Clara Machado, e que as nossas portas estão sempre abertas para recebê-los. Muito obrigada. Obrigada, Cláudio, pela presença, pela aula. Foi tudo maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, Cláudio. Muito obrigada. MF Maria Clara Machado, e sente-se lisonjeada, agradecida e muito feliz com a sua presença tão ilustre e tão cativante e simpática. Muito obrigada. Então, e vamos encerrar nossa atividade de hoje. Espero que todos tenham gostado e uma ótima tarde a todos. Muito obrigada. Oi, Cláudio. Vou terminar aqui a gravação. Sim. Tinha esquecido.